tarde. A crise na Síria eleva a tensão global. Os Estados Unidos anunciam um novo bombardeio ao país do ditador Bashar al-Assad. A Rússia promete parar os mísseis americanos, mas Donald Trump ameaça. Se prepare, os mísseis são bons, novos e inteligentes. Um avião militar cai na Argélia e mata 257 pessoas. Uma pesquisa do IBGE no Brasil conclui que a renda caiu. O presidente Michel Temer é intimado como testemunha de defesa dos ex-deputados Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves, do MDB. Os dois são réus num processo de corrupção no Rio Grande do Norte. Espanha, um brasileiro de 22 anos é condenado por envolvimento com o Estado Islâmico. Um grupo dissidente das Farc anuncia que executou jornalistas sequestrados na Colômbia. E o fundador do Facebook volta ao Congresso americano para falar sobre o vazamento de dados da rede social. O Jornal Hoje está começando. Os Estados Unidos e a Rússia estão trocando ameaças e elevaram o tom nas últimas horas por causa da crise na Síria. O presidente americano Donald Trump alertou o governo russo sobre um novo bombardeio com mísseis em território sírio, numa escalada de tensão que começou no fim de semana. A gente vai agora a Nova York falar com o nosso correspondente por lá, Felipe Santana. Felipe, boa tarde para você. A tensão é grande, né? Isso, Sandra, tudo bem? Boa tarde para você e a todos. É uma crise perigosa que está atraindo a atenção do mundo inteiro. O presidente Donald Trump postou nas redes sociais agora de manhã o seguinte: a Rússia promete derrubar todos e quaisquer mísseis lançados contra a Síria. Prepare-se, Rússia, porque eles estão chegando bons e novos e inteligentes. A Rússia não deveria ser parceira de um animal que gosta de matar o seu povo. É que ontem o embaixador da Rússia no Líbano disse que quaisquer mísseis lançados contra a Síria iriam ser interceptados. Agora o Donald Trump sugere que vai jogar mísseis inteligentes que eles não conseguiriam bloquear. Hoje de manhã, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo disse que, se esses mísseis são mesmo tão inteligentes, eles deveriam atingir os verdadeiros terroristas e não alvos do governo. Esses terroristas a quem ela se refere seriam um grupo rebelde Exército do Islã, que a Rússia diz que inventou esse ataque químico. Tanto russos quanto sírios ainda sustentam que não há evidência de que o ataque tenha acontecido no sábado, em Duma, uma área em Guta Oriental que o governo sírio tenta retomar dos rebeldes há mais de um mês. A Organização para a Proibição das Armas Químicas já foi fazer uma inspeção independente no local. Agora, o Donald Trump, do outro lado, tem certeza de que foi um ataque químico e culpa o governo sírio e seus aliados russos e iranianos. E já deixou claro que vai retaliar. E parece que é tudo uma grande ameaça à Rússia. Em outra postagem, ele escreveu algo como que pedindo paz. Escreveu assim: nossa relação com a Rússia está pior do que nunca, incluindo aí a época da Guerra Fria. Não há razão para isso. A Rússia precisa da nossa ajuda na economia, algo que é muito fácil de fazer. E nós precisamos de todas as nações trabalhando juntas. E ele termina perguntando: vamos parar a corrida armamentista? A corrida armamentista era uma das principais características da Guerra Fria, Sandra, quando Estados Unidos e a extinta União Soviética se armavam cada vez mais para se preparar para uma possível guerra. Pois é, Guerra Fria que durou mais de 40 anos e a gente espera não assistir a uma reedição dela, né? Forças pró-governo da Síria estão esvaziando aeroportos e bases militares por causa desse possível bombardeio americano. A informação foi divulgada pelo Observatório Sírio de Direitos Humanos. Várias companhias aéreas também estão mudando a rota dos aviões por medida de segurança. Bom, falando em aviões e rotas, 257 pessoas morreram na queda de um avião militar hoje na Argélia. O avião, olha, saiu aqui da base militar de Bufarik, ia aqui, olha, 30 quilômetros da capital da Argélia,
que é Argel. Ele ia fazer uma escala em Béchar, portanto ele ia parar aqui e aí ia continuar para Tindouf, que fica perto da fronteira ali com o Saara Ocidental. A queda em um campo agrícola foi logo depois da decolagem. Fontes oficiais não informam o horário do acidente, mas testemunhas dizem que uma grande explosão foi ouvida por volta das 8 horas da manhã, horário local, 4 da manhã, no horário aqui de Brasília. Esse foi o pior acidente aéreo da Argélia e o mais grave do mundo nos últimos 4 anos. De volta ao Brasil, o ex-governador Sérgio Cabral, do MDB, está sendo aguardado na cadeia de Benfica, no Rio de Janeiro, depois que o STF autorizou a transferência dele. E é sobre essa mudança que a gente conversa agora com o Danilo Vieira, lá no Rio de Janeiro. Danilo, boa tarde para você. Alguma previsão por aí? Oi, Sandra, muito boa tarde para você. Por enquanto, sem previsão. Como você falou, Sérgio Cabral ainda está em Curitiba, no Complexo Médico Penal de Pinhais. A informação que a gente tem é que o juiz Sérgio Moro recebeu agora há pouco do Supremo a ordem para transferência. Essa ordem, a transferência foi decidida ontem pela segunda turma do Supremo por 3-1. E assim que deixar Curitiba, Sérgio Cabral vai voltar para onde estava, a cadeia de Benfica. Ele foi transferido daqui em janeiro porque, de acordo com o Ministério Público, estava recebendo uma série de regalias na prisão. A que chamou mais atenção foi a sala de cinema. O Ministério Público descobriu que um home theater foi montado na cadeia de Benfica. A sala tinha TV gigante, sistema de som, catálogo com 160 filmes e estava quase pronta para entrar em cartaz. Segundo os promotores, a rede de serviços e favores a que o ex-governador tinha acesso na cadeia também incluía entrega de alimentos proibidos e encomendas, escolta para circular pela cadeia e visitas fora do horário. Poucos dias depois da transferência de Cabral para Curitiba, o secretário de Administração Penitenciária, Eri Ribeiro, foi exonerado. Quem está agora no cargo é o delegado David Anthony, que assumiu o posto antes do início da intervenção federal. Sérgio Cabral está preso desde novembro de 2016. Ele foi condenado 2 vezes pela Justiça e é réu em 22 processos da Lava Jato. O documento enviado hoje ao juiz Sérgio Moro, o Supremo Tribunal Federal, diz que a transferência deve ser feita sem o uso de algemas. O Supremo também mandou instaurar uma investigação para apurar eventual abuso de autoridade. Isso porque durante a transferência em janeiro, Sérgio Cabral foi conduzido com algemas nas mãos e correntes nos pés. O relator do pedido, ministro Gilmar Mendes, disse ainda que Cabral deve voltar ao Rio porque responde aqui, como a gente viu na reportagem, a vários outros processos. Sandra. Ok, Danilo Vieira falando ao vivo do Rio de Janeiro, muito obrigada. O Supremo Tribunal Federal deve começar a julgar daqui a pouco os habeas corpus do ex-ministro Antônio Palocci e do deputado afastado Paulo Maluf. A repórter Joconda Brasil, em Brasília, tem mais detalhes. Boa tarde, Joconda. Oi, Sandra, boa tarde a você, boa tarde a todos. O habeas corpus apresentado pelos advogados do ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, é o primeiro item da pauta. A defesa do ex-ministro pede a revogação da prisão preventiva. Argumenta que não há fundamentação para manutenção da custódia e constrangimento ilegal imposto ao ex-ministro. Palocci está preso desde setembro de 2016 em Curitiba. O ex-ministro do PT foi condenado em primeira instância a 12 anos e 2 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele ainda não foi condenado em segunda instância. Está preso preventivamente porque, segundo decisão do juiz Sérgio Moro, parte da propina paga ainda não foi recuperada e há risco de fuga ao exterior, onde pode estar o dinheiro desviado. Já o habeas corpus que envolve o deputado afastado Paulo Maluf, do Progressistas, está relacionado ao recurso da defesa, que apresentou novos argumentos para pedir a liberdade ou a prisão domiciliar do parlamentar. Paulo Maluf foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a pena de 7 anos e 9 meses de prisão por lavagem de dinheiro. A prisão de Maluf para cumprimento da pena foi determinada pelo ministro Edson Fachin em dezembro do ano passado, mas no dia 28 de março, o ministro Dias Toffoli concedeu a prisão domiciliar ao deputado por questão humanitária.
diária. Toffoli considerou como fato novo a internação às pressas por causa da piora no quadro de saúde de Maluf. O que está em jogo nesse julgamento é se um ministro pode ou não, em habeas corpus, derrubar a decisão do outro. Joconda, o ministro Marco Aurélio Mello tinha dado declarações, que levaria hoje para discussão durante a sessão um tema que não está na pauta dessa tarde, definida pela presidência do Supremo. Uma liminar sobre a prisão de condenados em segunda instância apresentada pelo Partido Ecológico Natural. Foi isso? Nacional, perdão. Exatamente. Só que o PEN, o partido que apresentou essa liminar, ele entrou ontem com um pedido de prazo para que o novo advogado do partido analise esse processo. Esse pedido de liminar apresentado pelo PEN defende a ideia de que um preso só pode ser condenado após a condenação no Superior Tribunal de Justiça. E diante desse pedido de prazo feito pelo partido, o ministro Marco Aurélio Mello suspendeu o andamento da ação por 5 dias. O PEN já tomou a decisão de retirar essa liminar. Diz que só entrou com essa ação original em 2016 para uniformizar a aplicação da lei e que o partido defende a prisão após a condenação em segunda instância. O novo advogado do partido, que é Paulo Fernandes Melo, afirmou que vai usar esse prazo para estudar a doutrina, estudar a jurisprudência e encontrar o caminho jurídico para fundamentar a retirada da liminar. Ele acredita que essa retirada é possível. Agora, a data em que esse assunto voltará a ser debatido aqui no plenário do Supremo ainda não foi anunciada. Sandra. Ok, Joconda, muito obrigada. O presidente Michel Temer foi intimado como testemunha de defesa dos ex-deputados Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves, ambos do MDB, em um processo no Rio Grande do Norte. A repórter Andréa Sadi tem as informações. Andréa, boa tarde para você. O que está sendo investigado nesse caso? Oi, Sandra. Boa tarde para você, boa tarde a todos. É um esquema de desvio de recursos públicos, corrupção, lavagem de dinheiro, envolvendo o benefício ali para aquelas empresas, as empreiteiras investigadas na Operação Lava Jato. Em troca, propina para os ex-deputados Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves. Esse processo corre lá no Rio Grande do Norte. A Justiça Federal do Rio Grande do Norte determinou então que o presidente Michel Temer seja intimado a pedido da defesa dos ex-deputados para falar neste caso e marcou uma data, amanhã ou sexta-feira. Acontece que hoje de manhã o presidente Michel Temer, lá no Palácio do Planalto, recebeu o seu advogado, Brian Alves Prado, e definiu a sua estratégia jurídica. Hoje à tarde, eles vão pedir à Justiça Federal que Temer seja ouvido por escrito. A informação foi confirmada pela defesa do presidente, então a gente vai ter que aguardar para saber quando vai ser essa data, a nova data para que o presidente fale neste processo. Sandra. Ok, Andréa Sadi, muito obrigada. A defesa do ex-presidente Lula entrou com o último recurso possível no Tribunal Regional da 4ª Região em Porto Alegre, no caso do triplex do Guarujá. Ontem à noite, os advogados entraram com o chamado embargos dos embargos de declaração, um novo pedido de esclarecimento sobre a decisão que manteve a condenação do ex-presidente e aumentou a pena para 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Os desembargadores do TRF4 podem aceitar ou não os argumentos da defesa, mas o recurso não muda o resultado da sentença. No caso da Lava Jato, os desembargadores têm rejeitado esse tipo de pedido por ser considerado apenas uma tentativa de atrasar o fim do processo. No fim de março, eles negaram os embargos de declaração que também pediam correções na sentença. A defesa de Lula ainda pode recorrer ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente está preso na Polícia Federal de Curitiba desde sábado. E a Polícia Federal adiou para amanhã o dia de visitas ao ex-presidente. Por medidas de segurança, a polícia separou o primeiro dia de visitação dele dos outros presos da carceragem da PF em Curitiba. As visitas semanais são às quartas-feiras. As regras permitem que os presos recebam
serão só parentes. Os advogados têm acesso aos presos todos os dias no horário de expediente. O ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, negou ontem um pedido de liminar para suspender os efeitos da condenação do ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, do PSDB. O ministro considerou que não houve constrangimento ilegal do ex-governador no caso. Eduardo Azeredo foi condenado a 20 anos de prisão pelo Tribunal de Justiça de Minas por peculato e lavagem de dinheiro no esquema conhecido como Mensalão Tucano. De acordo com o Ministério Público Federal, Eduardo Azeredo foi um dos principais beneficiados no esquema de Caixa 2, montado para a campanha de reeleição dele ao governo de Minas, em 1998. O pedido ainda vai ser analisado pela 5ª turma do STJ. A defesa de Eduardo Azeredo afirmou que espera que o pedido de nulidade da sentença seja aceito quando for julgado o mérito do habeas corpus pela 5ª turma. Azeredo não foi reeleito, ele perdeu a eleição para Itamar Franco. A Justiça decidiu manter a prisão preventiva dos 159 presos numa operação contra a milícia na zona oeste do Rio. Os suspeitos foram ouvidos por videoconferência numa audiência que terminou às 13h30 da manhã. Todos foram presos numa festa sábado no bairro de Santa Cruz, zona oeste da cidade. Do lado de fora do Tribunal de Justiça, parentes fizeram uma vigília. A polícia disse que todos os presos têm envolvimento com a maior milícia do estado. Os parentes contestam. Segundo o defensor público Emanuel Queiroz, muitos dos presos nunca tiveram problema com a justiça e têm profissão comprovada como motorista de ônibus, vigilante, cozinheiro. Uma pesquisa do IBGE concluiu que a renda do brasileiro encolheu no ano passado. É o que a gente vai ver na reportagem de Renata Capucci. R$12 foi quanto encolheu o rendimento mensal dos brasileiros. Passou de 2.124 em 2016 para 2.112 no ano passado. Além dos salários, entram nessa conta outros ganhos como aluguel, pensão alimentícia, aposentadoria e programas de transferência de renda. Um dos fatores que determinaram essa queda foi o aumento do desemprego. A pesquisa mostra ainda que a renda média dos moradores do Centro-Oeste ultrapassou a do Sudeste. O rendimento no Sudeste caiu 3,4% no ano passado. A região é a mais industrializada do país e a indústria foi o setor que mais sofreu com a crise econômica. Você tem uma baixa expressiva no percentual de pessoas com carteira de trabalho assinada, que na soma, no cômputo geral, mostra que o Sudeste tem com uma participação menor na massa de rendimento total do país. A Ana Carolina é professora da Universidade Estadual do Rio. No ano passado, ficou mais de 50 dias sem salário, com 3 meses da folha de pagamento atrasados e até hoje não recebeu o 13º. É o impacto de você ter dívidas, impacto de você não poder honrar seus compromissos, ter que mudar para um bairro que o aluguel seja mais barato para poder pagar o aluguel, né? Então, assim, pedir dinheiro a familiares, ao banco. A pesquisa mostra também que os brasileiros 1% mais ricos tiveram um rendimento, em média, 36 vezes maior do que o rendimento da metade da população que tem os menores ganhos. A média salarial do topo da pirâmide foi de R$ 27.213, enquanto no outro extremo a renda ficou em R$ 754. Outro dado, 43% dos rendimentos recebidos por todos os brasileiros ficaram concentrados nas mãos dos 10% mais ricos. Já os 10% mais pobres ficaram com apenas 0,7% da massa. A gente sabe que a situação das rodovias brasileiras é péssima. E a repórter Flávia Alvarenga mostra que quando os reparos são feitos, muitas vezes não duram nem um ano.
BR-251. Este trecho fica no Distrito Federal. A pista é de mão dupla, não tem acostamento e o asfalto está todo remendado. O caminhão só anda trepidando, né? E acaba estourando pneu, como já estourou pneu já, desse caminhão, do outro caminhão da gente também já. Mais à frente já tem acostamento, mas é de terra batida. É o trecho da BR-251 que liga Brasília a Unai, Minas Gerais. Tem buraco. No Maranhão, na BR-226, perto do município de Grajaú, o asfalto está pior ainda, cheio de buracos. No norte do Rio Grande do Sul, a BR-153 não tem asfalto entre Erechim e Passo Fundo. São 68 quilômetros. Na 070, entre Cocalzinho de Goiás e Itaguari, a rodovia não tem asfalto em alguns pontos. Das rodovias federais que estão sob responsabilidade do DENIT, 16% não são asfaltadas. São cerca de 10 mil quilômetros sem pavimentação, de um total de 63 mil quilômetros. A última pesquisa da Confederação Nacional do Transporte mostra o quanto a vida útil do asfalto das estradas brasileiras é curta. Era para ser de 8 a 12 anos, mas os problemas começam a aparecer bem antes, em algumas rodovias em apenas 7 meses. Para este especialista, as estradas pavimentadas às vezes têm mais riscos aos motoristas. Para ele, falta investimento em conservação. Só são feitas operações tapa-buracos. Aqui no Brasil, a gente tem o conceito de que fica bom somente quando a gente conserta a superfície. Então passa a impressão de que o asfalto é ruim. Não, a obra é que é ruim. Mas por que a obra é ruim? É porque ela não é planejada, ela é de reação. Então uma operação tapa-buraco está se transformando numa coisa muito brasileira. Porque em países desenvolvidos, o que você tem é a manutenção preventiva do pavimento. Operação tapa-buraco é coisa de emergência e cá para nós, de péssima qualidade. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, afirmou que a pavimentação nas estradas depende de estudos ambientais e de demanda e que o trecho da BR-226 no Maranhão, que nós mostramos agora na reportagem, vai passar por obras. O DENIT afirmou também que a BR-153 vai passar por reparos quando sair a liberação ambiental e as obras na BR-070 estão previstas para o ano que vem. O DENIT não quis comentar os dados da CNT sobre a durabilidade e qualidade do asfalto. No Nordeste, os temporais causam problemas por mais um dia. E que dias, não, Eliana Marques? Boa tarde para você. Boa tarde para você também, Sandra. Boa tarde a todos. E olha, a chuva que está por vir hoje pode castigar mais ainda a região Nordeste. Em Teresina, 2 rios que cortam a cidade correm o risco de transbordar. As comportas da barragem de Boa Esperança foram abertas porque o reservatório encheu muito com os últimos temporais. No Recife, o dia começou muito chuvoso também e tem previsão de mais chuva. Tem também risco de enchente, de deslizamento de terra, tanto no Recife quanto em Teresina. Na verdade, risco alto em todas essas áreas vermelhas aqui, que pegam também parte do Maranhão e o litoral entre Rio Grande do Norte e Alagoas. As áreas em laranja no Ceará, também no Pará, tem um risco menor, mas existe a possibilidade de a chuva provocar desabamentos e alagamentos também, Sandra. Claro, claro. E por que está chovendo tanto assim? Olha, tem um sistema meteorológico, o nome dele é Zona de Convergência Intertropical, ele está desenhado aqui. Ele se forma com os ventos que vêm dos 2 hemisférios, do hemisfério sul, também do hemisfério norte. Esses ventos têm temperaturas e pressões diferentes. Quando eles se encontram, eles formam essas nuvens carregadas. Por isso é que são geradas muitas áreas de instabilidade que provocam chuva. São Luís, João Pessoa, Natal,
capital podem ter mais temporal hoje, céu encoberto, sem sol. Belém tem previsão de pancadas de chuva, agora Campo Grande está na área seca do país. Cuiabá também, sem previsão de chuva hoje. Já Brasília e Goiânia podem ter pancadas de chuva, assim como toda a região norte do Brasil, o norte de Minas, o norte do Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Tempo firme aqui na metade norte da Bahia, também entre sul de Mato Grosso, passando aqui pela região de Belo Horizonte e em todo o sul do país. Porto Alegre, Floripa e Curitiba ficam mais quentes hoje em relação a ontem, e no Rio Grande do Sul tem risco de rajadas de vento de 60 km por hora por causa da aproximação de uma frente fria. Até hoje à noite ela chega lá no Rio Grande do Sul. E aqui em São Paulo, que está espremido ali no meio? São Paulo tem uma tarde seca hoje, Sandra. Umidade do ar, olha, pela metade do que é ideal para a nossa saúde, em toda essa área que pega também interior da região sul e de Minas Gerais. E calor aqui no Sudeste, né? Máxima de 29 graus aqui em São Paulo. São Paulo está hoje há uma semana sem chuva. Rio máxima de 32, Vitória 30 graus com mais chuva por lá. Eu volto a falar agora do Nordeste com alerta de mais chuva para os próximos dias em São Luís, principalmente amanhã e sexta-feira. No Recife, mais chuva também amanhã. Sexta-feira diminui, sábado volta. E em Teresina, amanhã e depois mais água por lá de novo. E no Piauí ainda tem a barragem do Bezerro, que pode estourar. A gente está mostrando aqui já pelo terceiro dia esse risco. Amanhã a gente volta a falar mais sobre isso. Até Obrigada. Lá. O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, está sendo ouvido neste momento por deputados americanos. Pelo segundo dia, Zuckerberg está dando esclarecimentos ao Congresso sobre o uso indevido de dados de mais de 80 milhões de usuários pela empresa Cambridge Analytica. Ontem, ele falou por mais de 5 horas aos senadores e reconheceu mais uma vez que o Facebook falhou ao não proteger as informações pessoais das contas dos usuários. Mark Zuckerberg se mostrou disposto a colaborar com uma futura regulação da rede social. O mercado reagiu bem ao depoimento e as ações do Facebook fecharam com a maior alta dos últimos 2 anos. Um brasileiro foi condenado ontem na Espanha a 8 anos de prisão por integrar uma célula terrorista ligada ao grupo Estado Islâmico. Kaique Luan Ribeiro Guimarães tinha 18 anos quando foi preso na fronteira da Bulgária com a Turquia em 2014. Segundo a polícia da Bulgária, ele estava a caminho da Síria. Kaique faz parte de um grupo de 10 pessoas que, segundo a justiça, planejava ataques terroristas na Espanha. A intenção do grupo era promover atentados contra a polícia, entidades bancárias e judaicas. A família de Kaique diz que ele é inocente e que quer recorrer. O governo do Equador está verificando um comunicado sobre o suposto assassinato de um grupo de jornalistas sequestrados na Colômbia. Dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, divulgaram um comunicado dizendo que os 2 jornalistas e um motorista do jornal El Comércio do Equador foram mortos. Eles foram sequestrados no dia 26 de março na fronteira com a Colômbia por ex-militantes das FARC. O governo da Colômbia também não confirmou a morte da equipe do jornal El Comércio. Na cidade de Franca, interior de São Paulo, está em teste um combustível sustentável. É o gás biometano, produzido a partir de uma estação de tratamento de esgoto. Vamos ver na reportagem de Marcelo Ferri. Com pouco mais de 370 mil habitantes, Franca produz 50 milhões de litros de esgoto por dia. Vem tudo para essa estação. Durante o tratamento do esgoto, a parte líquida é separada da parte sólida. A água já limpa é devolvida à natureza. E o lodo vem para esses tanques chamados biodigestores e ficam aí por até 30 dias para decomposição. Nesse processo, há a geração de gases, entre eles o gás metano. Antes, todo o biogás, como é chamado, era queimado. Agora vai ter um destino bem mais nobre.
Primeiro, o metano é separado das outras substâncias geradas durante a decomposição do esgoto. São vários filtros que nós temos e conforme você pressuriza e despressuriza, você vai conseguindo tirar as impurezas. Sobra o metano puro, que serve para abastecer carros com motor adaptado, geralmente abastecidos com gás natural veicular, o GNV. A vantagem é que o gás é mais barato e polui menos que a gasolina e o álcool. O projeto piloto é uma parceria da Sabesp com uma fundação alemã. Por enquanto, só os carros da Sabesp serão abastecidos com o biogás do esgoto. A empresa pretende economizar 1.500 litros de gasolina por dia. Ela vai produzir biogás já purificado, quer dizer, já próprio para ser combustível, que vai abastecer mais de 200 automóveis. E isso pode ser replicado pelo país afora. Este taxista foi convidado a testar o novo combustível e diz que ele é tão eficiente quanto o gás veicular vendido nos postos. Ô Everton, nesse trecho que você já andou aqui, você percebeu alguma diferença desse combustível em relação ao que você está acostumado a usar? Não, normal. Tá mesmo combustível que eu uso, mesma coisa. Diferença nenhuma. Que bom. A ideia é também oferecer o gás para os moradores, mas ainda não há previsão para isso acontecer. O Jornal hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma ótima tarde para você. Amanhã a gente se vê.